Amém, pode sentar. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Esse período, não precisa ser muito em cima não. Esse período natalino, eu não sei você, mas eu gosto muito. É um período assim, que eu gosto de estar decorando a minha casa. Esse período a gente reflete mais. A gente pensa mais, né, sobre como foi o ano que está passando, né? 2016 já está indo embora e está chegando um novo ano. E aí? Então é um período assim festivo, é um período de reencontro, amém, gente? É um período em que a gente está junto, a gente se abraça, é um período muito bom. Apesar de não é certo de que Jesus nasceu dia 24 ou 25 de dezembro, que eu acredito que é uma outra data no meio do ano que pelo menos eu não sei específico a data que ele nasceu, mas não importa. É um pequeno detalhe. O que importa é que ele nasceu. Amém? Ele nasceu, como todos nós sabemos, para nos perdoar os pecados, amém? Para nos libertar da escravidão do pecado, para nos trazer luz, amém? Mas ele nasceu também para algo muito mais profundo do que isso não existe. Ele ter vindo, né, e nascido com o propósito de nos salvar e de nos libertar. Mas não foi só para isso que Jesus nasceu. Não foi só para isso que ele veio ao mundo. Amém? Ele veio com um propósito. Jesus veio com um propósito. Jesus veio para que eu e você possamos viver com um propósito. Ele não veio simplesmente somente para nos perdoar, para nos salvar e acabou. Não. Ele veio, sofreu tudo o que sofreu aqui nessa terra, foi humilhado, foi crucificado, como nós sabemos a história, e não acabou por ali. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre viver o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. O verdadeiro sentido da trajetória de Jesus nessa geração, nessa humanidade. Amém? Ele veio para que eu e você vivêssemos com um propósito. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em João 10:10. João 10:10 diz assim: eu vim, fala comigo assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou pegar aqui na minha Bíblia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isso Jesus falando. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o primeiro ponto do porquê Jesus... Porque Jesus veio. Que vida com propósito é essa? Então, a primeira é a vida. A primeira é a vida em abundância. Fala comigo, vida em abundância. Então, o que significa essa vida em abundância? No grego, significa que é muito além da nossa medida, uma quantidade tão grande que chega a ser mais do que era de se esperar. Essa é uma vida em abundância. Será que estamos vivendo
com esse propósito de ter vida em abundância? Você responde para você mesmo diante de Deus. Mas Jesus fala que o ladrão veio somente para roubar e matar. Eu vim para que tenham vida. E lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, olha a vida em abundância. Primeiro é a vida em abundância. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus nasceu, sofreu o que tinha que sofrer por nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Ele foi crucificado, foi morto, no terceiro dia ressuscitou. Mas Ele deixou um legado para nós. E o primeiro legado é essa vida em abundância. Ao contrário de um ladrão que veio para roubar, ele não veio por razões egoístas. Ele nasceu e veio para se doar e não receber. Ele veio para que a humanidade tivesse nele um significado. Para que eu e você tivesse um sentido na vida. Nós não nascemos nessa geração e nesse mundo simplesmente para acordarmos, trabalharmos, termos relacionamento com a família, trabalhar de novo, voltar e vir para a igreja, depois ir embora. Não. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Que vida é essa? Que vida é essa? Será que a vida em abundância ele quis se referir a bens materiais? A um carro grande, um carro bonito, um carro aconchegante, uma casa espaçosa, um trabalho onde você ganha muito bem? Será que a vida em abundância é essa? A palavra do Senhor diz assim, em João 17, 3 e 7, diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti. Então foi para esse objetivo, para que eu e você tenhamos vida eterna. Mas tem todo um processo daqui para lá, até o céu. Vida em abundante é igual a vida eterna e conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, que conheçam a Ele. A vida eterna é essa. Nós estamos aqui para conhecermos o Senhor. Se nós não é um conhecimento de você estudar teologia, não sou contra, tá bom? Não significa que você tem que conhecer tudo de Deus para viver não significa isso. Mas esse conhecimento significa relacionamento com Deus. Essa é a vida abundante que Ele quer que eu e você tenhamos. É esse conhecer a Deus que vai gerar um espírito forte, que vai gerar uma fé inabalável, que vai gerar no meu e no seu coração o amor e a compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. Então, esse é o primeiro sentido da vinda de Jesus, de toda a trajetória de Jesus nessa terra. É a vida em abundância. Não é abundância com relação a bens materiais, mas aqui na palavra do Senhor específico, fala sobre a espiritualidade, o meu e o seu relacionamento com Ele. Não é a religiosidade.
que você tem que cumprir com aquela regra que, não, se eu não for na igreja no domingo, eu estou em pecado. Não é uma regra. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, não vai ser uma obrigação eu estar na casa do Senhor. Não vai ser um peso eu orar a cada dia. Não vai ser um sacrifício eu ler a palavra do Senhor. Não vai ser. Sabe por quê? Porque o conhecimento que eu tenho de Deus, que vem de um relacionamento com Ele, dia após dia, vai gerar esse amor para com Ele, vai gerar esse compromisso para com Ele. Amém? Lá em Filipenses 4:9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. É um processo contínuo. Contínuo, sabe de quê? De aprender. Fala comigo, aprender, praticar e amadurecer. É um processo contínuo. Isso é vida em abundância. Ele quer que eu e você sejamos usados por Ele. Ele quer que eu e você tenhamos um coração ensinável. Quando nós temos um relacionamento com Deus, o nosso coração vai passar a ser um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração humilde. E eu vou passar a praticar aquilo que eu aprendo com o Senhor na palavra. E o que essa prática vai gerar na minha vida? Maturidade. Amém? Maturidade. Então, o primeiro objetivo de um propósito, de viver com um propósito, é a vida em abundância. Consiste numa vida cheia de amor, de alegria, de paz, de generosidade e todo o restante dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, se você quiser depois meditar em casa. Então, trata-se de uma vida que é eterna, ela não é temporal, ela não é passageira. Nós não estamos aqui simplesmente para viver, acordar, dormir e depois de novo acordar, trabalhar. Não! É para algo muito mais além do que isso. Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, para que tenhamos esse relacionamento e essa comunhão com Ele que vai gerar essa maturidade e essa transformação, para que aqueles que estão ao nosso redor sejam contagiados com esse amor de Deus, com essa vida de Deus na minha e na sua vida. Amém? A vida em abundância é um legado, é a promessa que Ele nos fez. João 14:12 diz assim: aquele que crê, fala comigo, aquele que crê em mim fará obras maiores. Amém? Foi para isso. Ele foi, deixou o Espírito Santo aqui na terra, mas Ele deixou uma responsabilidade para mim e para você. Ele deixou. Aquele que crê em mim fará obras maiores. Não significa obras maiores, não significam que serão mais importantes. Não. Mas esse texto fala a respeito da continuidade do ministério de Jesus nessa terra. Nós estamos prosseguindo com o ministério de Jesus. Será que temos feito jus a essa responsabilidade que Ele deixou nas nossas mãos? Então, assim como Jesus estendeu os seus braços para aquele que estava cheio de lepra, assim como Jesus emprestou os ouvidos
para tantos que choravam, com medo, cheio de angústia, com medo de serem mortos, apedrejados porque haviam pecado. Jesus emprestou os seus ouvidos para ouvir os choros, as reclamações. Jesus doou o seu amor. Ele se doou para mim e para você e pela humanidade. E foi só por isso mesmo? Foi só por isso mesmo? Ele veio, abraçou, se doou, viveu ali com eles, comeu com eles, chorou com eles, viveu aquele momento ali de alegria, de tristeza. Só para isso? Não. É para que eu e você sejamos os braços de Jesus. Para que eu e você sejamos os ouvidos de Jesus. Para que eu e você doemos o nosso amor para aquele que está do nosso lado e precisa tanto. Para aquele que está angustiado e precisa de um abraço. Para aquele que está lá passando a maior luta. Eu lembro uma vez que, acho que foi você, meu amor, que contou essa história de um pastor que trabalhava no navio, né, que era cristão, e ele tinha um colega que era bêbado, aquela coisa toda, vivia no vício, preso na bebida, estava cheio de problemas, mas ele nunca soube que havia ali no navio alguém que pertencia a Jesus, a ponto daquela pessoa que trabalhava ali ser liberado por um tempo para se recuperar do vício e depois voltar. Quando ele voltou, fazer o tratamento, quando ele voltou, esse pastor foi lá e abraçou ele e falou assim, seja bem-vindo. Aí ele falou assim, eu me converti, essa pessoa que era viciada. Aí esse outro falou assim, então a paz do Senhor. Ele olhou assim, a paz do Senhor. Sim, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Eu passando tudo isso que eu passei, sofrendo, vivendo o que eu vivi, e você não me falou desse amor. Você não me falou desse amor. Precisou ele sair daquele lugar, né, passar um tempo lá, sofrer muito para chegar. Então, aquele pastor ficou tão envergonhado que daquele momento em diante ele nunca mais foi o mesmo. Ele passou a assumir a sua identidade. Então, Jesus nasceu. Jesus veio a esse mundo para que eu e você possamos dar continuidade ao ministério dele nessa terra. Amém, igreja? Que o nosso olhar para aquele que está do nosso lado, para aquele que trabalha com a gente, para aquele que é o nosso vizinho, seja um olhar de graça, seja um olhar de Jesus, e não um olhar de discriminação, um olhar em que aponta os erros, um olhar maldoso, uma boca cheia de palavras feias. Não, gente. Mas que o nosso olhar seja o olhar de Jesus. Foi para isso que ele veio. Amém? O segundo, primeiro eu só vou ler esse versículo, não precisa passar aí, é Mateus 7, diz sobre as traves nos olhos, né? E fala, você que aponta os erros, olha primeiro você. Olha primeiro você. Você que aponta os erros daquele que está do seu lado, olha primeiro para você. Olha para os seus erros. Mateus 7, se você quiser ler em casa, 7, de 1 a 5. Mateus 6, 22 diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. A sua vida vai resplandecer Jesus. Amém, igreja? Segundo ponto, ele nos chamou
Primeiro, para que tenhamos vida em abundância. Segundo, fala comigo, sermos luz. Fala assim comigo, eu preciso ser luz. Lá em Isaías 9, de 2 a 7, diz assim, eu só vou ler, deixa eu abrir aqui. Isaías 9, de 2 a 7, diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Não vou ler o restante, porque você pode ler em casa. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Aquela estrela que estava no céu estava indicando. Olha ali, a luz. Estava indicando aonde Jesus havia nascido. A promessa se cumprindo. Uma estrela no céu. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eles olharam para a luz, a esperança. Hoje, para nós, nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Para que eu e você sejamos luz para esse mundo de trevas. Para esse mundo que anda se batendo um no outro. Porque não tem a luz na vida, no coração. Amém? A estrela única e mais brilhante apontava a direção em que o Messias estava. Ela indicava que a promessa de Deus havia se cumprido. A luz do mundo que dissipa toda treva havia nascido. Aleluia! Você pode dar um amém? Amém! Aleluia! Ele nasceu para que eu e você nunca mais andasse nas trevas. Olha que lindo! Para que eu e você pudesse ter um sentido, um propósito. Para que eu e você dessemos continuidade ao ministério de Jesus. Amém? Então, Jesus nasceu aonde? Em Jesus nasceu aonde? Fala mais forte. Jesus nasceu aonde? Sabe o que significa Belém? A casa do pão. Que estava indicando que o pão da vida. Jesus não era só a luz. Ele era também o pão da vida. Que sacia a minha e a sua sede espiritual. Você tem sede de paz? Você tem sede de alegria? Independente de situações ou circunstâncias que você esteja vivendo, Ele sacia a tua fome. Ele sacia a tua sede. Ele ilumina o coração em trevas. Amém? Basta somente abrirmos o coração para Ele. Amém? Deixa eu correr aqui. Em Lucas 11:36 diz que são os olhos lâmpada para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Repara, preste atenção, que a luz que há em ti não seja trevas. Será que a gente tem refletido essa luz de Cristo para a humanidade? Será que a gente tem sido luz no meio onde vivemos, no meio em que trabalhamos ou estudamos? Será que as pessoas que estão lá fora podem olhar para nós e falar assim, ali vai uma pessoa de Deus. Ali vai. Então foi para isso que Jesus veio, para que eu e você sejamos luz. Esse texto fala do efeito da luz e de ser luz para esse mundo. E o que significa ser luz para essa geração? O que significa ser luz? Em Filipenses 2:15 diz assim: para que vocês se tornem irrepreensíveis. O que significa ser irrepreensível?
que não tenham falha de caráter. Eu e você precisamos ser transformados a cada dia. Eu e você precisamos abrir o coração para que a nossa vida seja transformada. Amém? Para que eu e você sejamos transformados. Aí diz assim: para que vocês se tornem irrepreensíveis e verdadeiros. Será que aqueles que olham para nós veem em nós verdade? Veem em nós realmente sinceridade? Opa, aquele ali fala e vive o que fala. Ixi, aquele ali só fala, mas vive tudo o contrário. A quem nós vamos poder ser comparados? Aqueles que são verdadeiros, que vivem o que falam, ou o contrário? Ser luz é isso. É você viver aquilo que você fala. E nós precisamos falar do amor de Cristo e viver esse amor. Viver o verdadeiro sentido do Natal. Viver essa continuidade desse legado que Jesus deixou para mim e para você. Amém, igreja? A minha e a sua vida ilumina a escuridão moral do mundo. O mundo está perdido. Tanta coisa ruim que tem acontecido. Tantos ensinamentos errados, deturpados. Mas eu e você viemos com um propósito nessa terra, nessa geração. Não simplesmente para vivermos a vida, como uma musiquinha secular diz, mas precisamos viver com um propósito. Amém? E esse segundo propósito é sermos luz. Deixarmos a vida de Jesus brilhar na nossa vida. Amém? O texto de 1 João 2, 9 e 10 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Eita, Pai. Não sou eu que estou falando não, viu? É a palavra de Deus. Se para você foi uma pontada forte no coração, opa, é a palavra de Deus. Então, diz assim, continuando: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu próximo, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço, nele não há trevas. O que sai da nossa boca precisa ser luz. Sabe por quê? Nós precisamos brilhar a luz de Cristo aonde nós estamos. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que eles vejam a boa obra de Deus na sua vida e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Então a nossa vida precisa refletir Jesus. Foi para isso que Jesus veio. O terceiro legado que Jesus deixou foi sermos o tempero para esse mundo. Esse mundo está sem gosto. Esse mundo está sem sabor. Esse mundo está se perdendo no pecado. E a palavra do Senhor diz assim em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal não der gosto, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para jogar fora. Eita! Eu e você somos sal. E antigamente, sabe para que o sal era usado? Até hoje também na Bahia usa muito, né? Para salgar a carne. Então o sal, ele era moeda de troca, né? Naquela época com os soldados romanos. Mas também, por isso que é o nome salário, né?
por causa dessa história. Eles usavam o sal como moeda de troca. E também trazendo para nós, né, essa metáfora do sal e da luz, é a influência que nós precisamos ser para essa geração, para esse mundo. Precisamos dar gosto. E o sal também ele serve para preservar a carne da podridão. A carne, quando ela não é salgada e ela fica fora da geladeira, o que acontece? Ela apodrece. Não apodrece? No Amazonas, quando a gente estava lá, não tinha energia. Só tinha energia de 6 da noite até 10 só. E a gente só bebia um pouquinho de água gelada só nesse tempo. Então, muitos eles salgavam a carne para poder conservar. O peixe e a carne de búfalo. A carne de búfalo também. A gente comia carne de búfalo. É muito bom. E então eles usavam o sal para conservar, para evitar a podridão. Nós precisamos. O mundo está aí, vivendo na podridão do pecado. Nós somos o tempero. Sabe por quê? Porque Jesus está em nós. E Ele deixou esse legado para mim e para você. Essa responsabilidade para mim e para você. Para que outros tenham vida. Para que outros não venham morrer na podridão do pecado. Sendo que eu e você temos o tempero. Temos o gosto. Sabe qual é? Cristo em nós. Jesus em nós. Por isso que ele faz essa comparação do sal e da luz. Porque Jesus, ele veio para ser o tempero e ser o sal. E ele quer que sejamos também. Então, para encerrar, né? Quando Jesus, ele veio, ele deixou essa importante missão para mim e para você. Jesus nos escolheu com o propósito de darmos fruto. E frutos doces, não fruto amargo. Da minha e da sua boca não pode sair amargura, ingratidão. Não pode sair palavras feias, não pode. Sabe por quê? Do nosso coração. O nosso coração precisa estar cheio de Deus. Quando ele está cheio de Deus, a minha e a sua vida vai ser diferente. Nós vamos ser instrumento de Deus para ser luz, ser tempero, ter vida em abundância, e essa vida vai ser tão grande que vai contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Na palavra de Deus diz assim, em João 15, 16, 17, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi, eu escolhi vocês. Para quê? Fala comigo. Para que vocês vão. Para que eu vá. Fala assim, para que eu vá. E dê fruto. Olha só a responsabilidade. E dê fruto. Eu te pergunto, que fruto eu e você precisamos dar? Eu e você precisamos dar realmente frutos doces, que vêm de Deus, que vai adoçar, que vai dar gosto para aqueles que estão ao nosso redor. Da nossa boca precisa sair bênção e nunca maldição. Para encerrar, a gente vai encerrar daqui a pouco com o vídeo. Tá bom? Eu gostaria já que estivesse preparando. Então, assim como Jesus ouvia, acolhia, abraçava, ele era compassivo, amoroso e misericordioso, assim sejamos nós. Amém? Que possamos viver a vida em abundância, que possamos ser luz para essa geração, que possamos ser o tempero que esse mundo precisa. Porque eu e você estamos dando continuidade ao ministério de Jesus. Amém? Ele prometeu que obras maiores faríamos. Alcançaríamos muito mais pessoas. Por quê?
Nós temos essa missão, esse legado que ele nos deu. Em 1 Coríntios 15, 58, para encerrar, eu vou ler. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Amém? Aquele marido que está lá precisando ser alcançado. Aquela pessoa lá no seu trabalho que te pega no teu pé. Que está precisando ser alcançado. Aquele vizinho que é só a graça de Deus está precisando ser alcançado. Não desista de orar por ele. Não desista de ser luz, de ser sal, de ser tempero para esse tempo e para essa geração. Alguém pode apagar essa luz aqui? Nós vamos encerrar com esse vídeo. Aleluia. O Senhor é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus veio para temperar, para dar gosto, sentido na vida daquele que estava com ele. Nós somos essa continuidade. Ele quer que vivamos essa vida abundante. Que 2017, em nome de Jesus, eu e você possamos viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Vamos ficar de pé, enquanto o pessoal vai estar aqui. Vamos fazer essa oração, amém? Que você possa refletir e colocar no teu coração. Senhor, eu quero viver 2017 com um propósito. Eu quero viver dia após dia, durante todo o ano, o verdadeiro sentido do Natal. Que a gente não venha lembrar só que Jesus nasceu
morreu e ressuscitou. Não, mas que Ele veio, fez tudo isso para que eu e você tenhamos vida em abundância. Sejamos luz e tempero para essa geração, para esse mundo. Amém?